Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 18 de junho de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam num manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Então, meus irmãos, agora nós vamos fazer a leitura de uma página preparatória. Eu sempre digo, que essa página preparatória, ela realmente é preparatória. Não é apenas uma alusão, um título, de página preparatória. É um texto que visa nos preparar para o trabalho, nos harmonizar, tornarmos a nossa psicosfera melhor ainda do que já está. Então, é uma página que nos envolve, que nos faz refletir. Quem gostaria de ler a nossa página? Hoje eu estou usando uma técnica diferente, Normalmente eu uso uma técnica, eu peço, mas eu tenho me surpreendido positivamente com várias pessoas que eu tenho pedido para ler, e elas têm apresentado aqui uma leitura ótima, Então, eu acho que a gente tem que abrir sempre o espaço, E a Jace já está aqui, por favor, Jace. Está aqui já Boa noite. É do Livro dos Médiuns. Um observador cuidadoso notará, sem dúvida, ao estudar a codificação espírita, o perfeito plano da obra, demonstrando na sua estrutura didática a excelente realização de Allan Kardec e a completa identificação das mentes espirituais que a planificaram com aquele que a executou. Considerando-se a grandiosidade do empreendimento, após as elucidações introdutórias indispensáveis em O Livro dos Espíritos, o mestre Lyonês iniciou o trabalho estudando Deus na condição de causa primária, com uma extensão de raciocínios surpreendentes, que o levaram a apresentar questões de alta relevância em torno do Criador, da criação, dos elementos constitutivos do universo. Posteriormente, ao elaborar o Livro dos Médiuns, que é um desdobramento da parte daquela obra, o codificador examinou a questão de máxima importância no capítulo 1, interrogando se há espíritos, como natural consequência da existência de Deus. Documentou o preclaro instrumento das entidades superiores, as diferenças entre médiuns e mediunidades, demonstrando a necessidade da vivência moral para colher-se resultados salutares, superiores, confirmando que, sendo os espíritos as almas dos homens, apenas desvestidas da matéria, o rigor e a seriedade diante das comunicações mediúnicas devem presidir as investigações e os estudos a respeito de tão delicada como importante questão. Examinou os riscos da prática mediúnica quando realizada sem os critérios e cuidados que se impõem sem o requisito de conhecimento teórico antes do exercício e das pesquisas, bem como advertiu quanto aos problemas do animismo e das interferências perniciosas das entidades viciosas, perturbadoras ou simplesmente vulgares.
Caracterizou os fenômenos autênticos e os falsos, os precedentes dos espíritos nobres e os produzidos por entidades irresponsáveis, outros sim, apresentando várias comunicações para servirem de estudo. Ele próprio dissecando-as com a lógica de bronze de que se fazia possuidor e o bisturi de aço do investigador imparcial e honesto que sempre se manteve. Toda a obra é um tratado sério, realizado por um estudioso consciente que arrancou do obscurantismo e da degradação do misticismo e dos privilégios à mediunidade, que é uma faculdade neutra em si mesma, e as manifestações espirituais, estabelecendo regras mediante as quais se podem colimar resultados práticos e úteis para um comportamento equilibrado e a coleta de resultados opimos no exercício dessas funções de ordem paranormal e suas manifestações extrafísicas. Obra profunda, ficará como marco insuperável da investigação mediúnica que nenhum pesquisador sincero da fenomenologia paranormal poderá deixar de conhecer. Viana de Carvalho, do livro Médiuns e Mediunidades, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Bom estudo para todos nós. Obrigado, Jéssica. Uma página muito interessante, né, meus irmãos? Nos alertando mais uma vez da necessidade do estudo, do aprimoramento constante de todos nós que estamos envolvidos direta ou indiretamente com a mediunidade, com a prática mediúnica. É o tempo todo a espiritualidade nos alertando para essa necessidade do estudo sério, nos tornarmos melhores instrumentos para podermos servir adequadamente a espiritualidade. E agora vamos prestar a máxima atenção ao nosso querido irmão Mauro. Ele vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 31, itens 27 a 32. Que ele seja muito inspirado. Queridos irmãos, boa noite. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare. E, como sempre, que a espiritualidade nos inspire no que for possível. Capítulo 31, Dissertações Espíritas, itens 27 até o 32. A gente vai, apenas como uma pequena introdução, relembrar do capítulo 27, que fala sobre as contradições e das mistificações. Isso porque, na sequência, logo o item 27, ele vai falar exatamente das mistificações. E mais à frente, das mensagens falsas, né? Então tem tudo a ver com esse capítulo 24. A gente só vai lembrar o seguinte: as mistificações, elas têm a sua origem, de um modo geral, duas. Ou é um médium que, por algum motivo, pelo seu caráter, às vezes não muito bom, tenta dissimular uma manifestação, né? Um pouco mais difícil de você, não estou dizendo que não haja, mas essa questão da mistificação e da enganação, ela tem que ter algo que traga de proveito para esse médium, para ele fazer isso, né? Talvez a questão do orgulho e da vaidade, para poder sobrepor ou aparecer diante de outros, esse pode ser um motivo. Na época, a questão de falsear mesmo para ganhar alguma coisa com as apresentações, né? Mas, de qualquer maneira, essa origem, ela existe, pode ser mistificação, a manifestação em função do médium que engana ou falseia essa mensagem, a psicografia, a psicofonia, alguma coisa assim. Não estamos falando de animismo, que já falamos demais, e que ele é positivo. O outro é através dos espíritos. Esse, até mesmo por o que vai ser dito depois,
ele tem algo muito importante, tem a ver, né? Porque no plano espiritual, esses espíritos desejam falar a todo momento, espíritos inferiores, já vimos isso, né? E para eles não importa se o que está sendo dito está correto, coerente, né? E também não importa com a assinatura ou com aquilo que eles se identificam, né? A gente lembra, logo numa primeira questão, nesse capítulo, falando sobre isso, que é perguntado aos espíritos: as mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos dele? E a resposta é: há para isso um meio simples, o de não pedirdes ao espiritismo senão o que ele vos possa dar. Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Se não vos afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados, porquanto não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral a que todo homem de bom senso pode admitir. Simplificando, né? As reuniões, de um modo geral, em algumas ocasiões, elas tiveram a finalidade muito fútil, né? Perguntas muito pessoais, interesses muito pessoais, né? E se há uma reunião para que isso, ou essas questões que não têm grande importância, o que vai se apresentar não vai ser um espírito superior. A gente já viu isso, né? Vai ser um espírito que deseja exatamente trazer qualquer informação, mesmo que ela seja enganosa, né? Então, o importante é mantenhamos o foco do que o Espiritismo veio como objetivo trazer, que é o nosso melhoramento moral. A segunda questão: por que permite Deus que pessoas sinceras e que aceitam o Espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Não poderia isto ter um inconveniente de lhes abalar a crença? E os espíritos responderam: se isso lhes abalasse a crença, é que não tinham muita sólida a fé. Os que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento provariam não haverem compreendido e não lhe terem atentado na parte séria. Deus, importante, Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que do espiritismo fazem objeto de divertimento. Então, caso algum de nós receba uma mensagem de algum espírito desse tipo, isso é para testar o próprio médium, né? Porque atrelado a essa mensagem falseada, mentirosa, trazida por esse espírito inferior, existe a questão da fascinação, que a gente já viu, que é o cunho obsessivo para que o médium só acredite naquele que está se manifestando através dele. Isso já foi visto anteriormente. É só para relembrar esses 3 pontos. O item 27, o Espírito começa nos dizendo: repeli impiedosamente todos esses espíritos que reclamam o exclusivismo de seus conselhos, pregando a divisão e o insulamento, característica desses que desejam a fascinação, isolar o médium. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalidando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e ter sob seu domínio. São geralmente espíritos famintos de poder que, déspotas, públicos ou privados, quando vivos, ainda se esforçam, depois de mortos, por ter vítimas para tiranizarem. Então, aquilo que a gente fala, não, eu vou lá para a espiritualidade, eu me mantenho com os mesmos problemas, com as mesmas imperfeições. Esses, talvez aqui na Terra, tivessem essas características também. Lá, chegando, permaneceram e agem até com muito mais facilidade. Em geral, desconfiai das comunicações que tragam caráter de misticismo, quer dizer, sobrenatural, e de singularidade, ou que prescrevam cerimônias e atos extravagantes. Sempre haverá, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Por outro lado, crede que quando uma verdade tenha de ser revelada aos homens, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que disponham de médiuns sérios, e não a tais ou quais com exclusão de todos os outros. Então não existe exclusividade.
vai trazer uma mensagem importante para a humanidade, não vai ser só o SEASA que vai receber essa mensagem. Se é importante para todos, vai aparecer com o mesmo tema, com a mesma ideia em vários núcleos espíritas para poder isso ser difundido. E não que o SEASA ou outro qualquer tenha esse privilégio de só receber essa informação importante de cunho, digamos assim, moralizante para a humanidade, para o homem como um todo, né? Ninguém é perfeito médium se está obsediado. E a obsessão manifesta quando o médium só se mostra apto a receber as comunicações de determinado espírito, por maior que seja a altura em que este procure colocar-se. Consequentemente, todo médium, todo grupo que julguem ter o privilégio de comunicações que só eles podem receber e que, por outro lado, estejam adstritos a práticas que orçam pela superstição, indubitavelmente se acham sob o guante de uma das obsessões mais bem caracterizadas, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos os espíritos encarnados devemos honrar e respeitar e não consentir seja profanado a qualquer propósito. Então, ele vai assinar uma mensagem dizendo que é alguém importante, Jesus, Maria de Nazaré, isso vai encher, né, inflar o grupo, né, de alegria, né, de orgulho, e aos poucos o grupo está completamente contaminado por esse espírito e isso contamina o resto também, né? A fascinação de um modo geral. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil será descobrir-se o absurdo e o erro. Pode um médium ser fascinado, como pode um grupo ser mistificado. Mas a verificação severa dos outros grupos, o conhecimento adquirido e a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações dos principais médiuns, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores e malignos. Isso é Erasto, discípulo de São Paulo, que trouxe essa informação nessa dissertação. A razão e a lógica naquilo que está sendo trazido pela psicografia, pela verbalização, pela psicofonia, né, é que vai dar margem a gente ter uma ideia. Por isso que mais à frente ele vai falar sobre essas mensagens falsas, tá? Kardec fala uma nota aqui. Um dos caracteres distintivos desses espíritos que procuram impor-se e fazer que sejam aceitas suas ideias extravagantes e sistemáticas é o pretenderem, bom seria fossem eles os únicos dessa opinião, ter razão contra todo mundo. Consiste a tática de que usam em evitar a discussão e quando se veem vitoriosamente combatidos com as armas irresistíveis da lógica, negam-se desdenhosamente a responder e prescrevem a seus médios que se afastem dos centros onde suas ideias não são aceitas. Esse insulamento é o que há de mais fatal para os médiuns, porque assim sofrem eles o jugo dos espíritos obsessores que os guiam como cegos e os levam frequentemente aos maus caminhos. Muito comum é se afastar do centro e passar a utilizar esse médium em sua casa ou no grupo que ele venha a ser aceito, de maneira sempre isolada, porque aí não tem como ser criticado, né? Eu trouxe aqui da revista de 1869, a Revista Espírita, um fato que Kardec narra a respeito dessa questão da mistificação. Kardec nos diz: um senhor que eu não conhecia veio ver-me certo dia, dizendo que era médium, e recebia comunicações de um espírito muito elevado, que o havia encarregado de vir a mim fazer-me uma revelação a respeito de uma trama que, segundo ele, era urdida contra mim por parte de inimigos secretos que designou.
Quereis, acrescentou, que eu escreva em vossa presença? E aí Kardec responde, com prazer, respondi, mas de início devo dizer-vos que esses inimigos são menos temerosos do que supondes. Sei que os tenho, quem não os tem? E os mais obstinados em geral são aqueles a quem mais beneficiamos. Tenho consciência de jamais ter feito voluntariamente mal a quem quer que seja. O mesmo não poderão dizer aqueles que me fizeram mal, e entre nós Deus será juiz. Vejamos, no entanto, o conselho que vosso Espírito quer dar-me. Então esse senhor escreveu o seguinte, Kardec deu a corda, né? E aí o Espírito fala, ordenei a C, nome daquele senhor, que é o farol de luz dos espíritos bons, dos quais recebeu a missão de a espalhar entre seus irmãos, que se dirigisse à casa do senhor Allan Kardec, o qual deverá crer cegamente no que eu lhe disser, porque pertenço ao número dos eleitos prepostos por Deus para velar a salvação dos homens, e porque lhe venho anunciar a verdade. Kardec interrompe abruptamente, dizendo, é bastante, disse-lhe eu, não se dê ao trabalho de continuar. Este exórdio é suficiente para mostrar com que espécie de espírito estás tratando. Acrescentarei apenas uma palavra. Para um espírito que pretende ser astucioso, ele é bem desajeitado. Então, aqui eu grifei o principal. Vamos lá. Ordenei. A ideia do espírito é criar uma dependência em relação ao médium. Tá? Farol de luz dos espíritos bons. Né? O médium inflando a vaidade e o orgulho do médium. Crer cegamente. Então, não poderia ser exercido em relação ao que ele fosse dizer alguma crítica ou algo que se opusesse àquilo que foi falado ou seria dito. É uma coisa que esses espíritos, né, desejam que não ocorra. Porque pertence ao número dos eleitos propostos por Deus para velar a salvação dos homens. Né? Se insuflando também como um grande salvador da humanidade, um espírito superior não tem essas características, de um modo geral se mantém na sua simplicidade, na sua humildade, apesar da sua moralidade grande. Né? Então foi apenas para a gente trazer um exemplo, né? O item 28. Os falsos profetas, né? Eu falei que ia ter uma sequência de itens que está relacionado à mistificação, à enganação ou contradições naquelas mensagens. Né? Os falsos profetas têm essa característica também. Não se encontram apenas entre os encarnados. Há-os igualmente e em número muito maior entre os espíritos orgulhosos que, sob falsas aparências de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través sistemas absurdos que fazem sejam aceitos pelos seus médiuns. E para melhor fascinarem o que eles hajam escolhido para serem enganados, a fim de darem maior peso às teorias, não escrupulizam em se utilizarem de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Os de santos com razão venerados, os de Jesus, de Maria, mesmo o de Deus. São eles que atiram o fermento dos antagonismos entre os grupos, né? Que os impelem a se isolarem uns dos outros e a se olharem com animosidade. Só isto bastaria para os desmascarar, porquanto, procedendo assim, eles próprios dão um mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam apanhar em tão grosseira armadilha. Então, a questão do antagonismo, que é um dos motivos, né, de acabar muitas vezes com uma determinada casa, trazer o desequilíbrio, esse sempre é uma finalidade, né? E se manterem numa postura sempre principal, né, dos holofotes. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da ordem a que esses dizem ter ascendido devem ser não somente bons, mas, além disso, eminentemente lógicos e racionais.
Pois bem, submetei-lhes os sistemas ao cadinho da razão e do bom senso e vereis o que restará. Então, razão e bom senso e lógica é o antídoto para você perceber essas mensagens equivocadas e erradas. Convinde, portanto, comigo em que todas as vezes que um espírito indique como remédio aos males da humanidade ou como meio de chegar-se à sua transformação, coisas fantasiosas, utópicas e impraticáveis, providências infantis, pueris e ridículas, quando formule um sistema que as mais vulgares noções da ciência contradigam, não pode tal espírito deixar de ser ignorante e mentiroso. Por outro lado, tende a certeza de que se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas, e nisso se vos oferece mais um critério de opinardes, né? Então, de um modo geral, né, um grupo maior vai perceber algo de equivocado naquilo que está sendo trazido, em detrimento de um ou dois que acreditaram naquilo ou naquele espírito, né? Então, a princípio, a maioria vence no sentido da lógica, né, de um modo geral. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor intrínseco de um e o outro, procurando saber qual o que mais eco produz e mais simpatia encontra. Seria, com efeito, ilógico que uma doutrina cujo número de partidários diminua gradualmente fosse mais verdadeira do que outra, cujos adeptos se vão tornando cada vez mais numerosos. Importante. Deus, pois, que quer a verdade chegue a todos, não a confina em um círculo acanhado e restrito. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas, né? Então, como a gente sempre comenta, a invasão organizada que deu origem ao início, né, do moderno espiritismo, vamos dizer assim, já que o espiritismo ou os fenômenos espíritas sempre estiveram e sempre existiram desde a antiguidade, esses fenômenos foram ocorrendo em uma determinada época, em vários locais, chamando a atenção. Então não estava confinado a um ponto só, a uma casa espírita ou a uma família, exatamente. Passou-se a ter muitos. E com as mesas girantes chamando a atenção, né, mais à frente, aqueles que se envergonhavam e tinham as manifestações em casa, passaram a dizer, poxa, eu também faço, eu também sinto. E isso foi se espalhando. Lógico que no meio desse grupo, infelizmente, né, o homem com a sua natureza inferior, muitos se aproveitaram para ganhar alguma coisa, né? Uma nota. A melhor garantia de que um princípio é a expressar da verdade se encontra em ser ensinado e revelado por diferentes espíritos. Não foi assim que Kardec pegou vários médiuns também para poder confirmar e consolidar o livro dos espíritos? Ó, isso daqui está coincidindo, vários responderam a mesma coisa, então isso daqui está, a maioria está dentro da ideia. Aquilo que estava fora daquele grupo, diferente, ele excluía por problemas, ou o espírito não tinha condições de responder aquilo, ou o médium falhou na captação da ideia do espírito. Então essa era eliminada. Só a verdade pode fornecer raízes a uma doutrina. Um sistema errôneo pode, sem dúvida, reunir alguns aderentes, mas como lhe falta a primeira condição de permanência, né, de vitalidade, efêmera será a sua existência. Não há, pois, motivo para que com ele nos inquietemos. Seus próprios erros o matam e a sua queda será inevitável aos golpes da poderosa arma que é a lógica. Existe uma repetição, mas Kardec sempre frisa, né, da questão da razão e da lógica. Para variar, Emmanuel, né, com a sua profundidade, eu trouxe essa mensagem onde ele amplia um pouco essa ideia, um pouco não, muito, com relação aos falsos profetas. Nessa mensagem ele diz o seguinte: falso profeta
não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. A gente tem como característica, até mesmo pelo que a gente já leu e escutou, o falso profeta está relacionado a uma manifestação de alguém que se diz, um orientador, trazido ou, digamos assim, sancionado por Jesus ou por Deus como um grande salvador de um determinado segmento religioso ou de algum grupo, Então ele amplia isso dizendo que não é só pelo lado religioso que existem os falsos profetas. Ele diz: sempre que negamos a execução fiel de nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Ou seja, nós somos mistificadores de nós mesmos, porque nós temos dentro de nós essas leis de Deus, essas leis divinas, e muitas vezes, como até hoje, infelizmente, nós não conseguimos exercê-la de maneira mais fiel e mais completa. Então, cai sobre nós, segundo Emmanuel, uma certa responsabilidade. Olha, você recebe os dons, os talentos para você seguir na sua trajetória, na sua encarnação, mas você fraqueja em determinados momentos. E você tem dentro de si essas leis divinas. Então você, de uma certa forma, está falseando ou está abafando ou demonstrando algo que, na verdade, você não deveria ser, mas que você pode voltar ou cumprir seguindo essas leis e se tornar um verdadeiro profeta. Por isso que ele diz: na maledicência somos falsos profetas da fraternidade, na discórdia somos mistificadores da paz, na preguiça somos charlatães do trabalho, na indiferença somos inimigos do dever. Então, para os médiuns, não querendo colocar um fardo maior nas nossas costas, nos nossos ombros, existe uma responsabilidade maior, porque a gente lida não só no sentido do religioso, da fé religiosa, ou pelo menos na fé moralmente falando religiosa, recai essa responsabilidade por tudo isso que a gente aprende, que vai estudando as nossas responsabilidades diante das manifestações que nós temos, e que teremos que traçar dentro de uma determinada conduta positiva. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com o Cristo. Ou seja, quando não exercemos a verdadeira caridade. De uma certa maneira, nós estamos incluídos nesse meio que Emmanuel nos coloca. A terra é a nossa escola, o lar é o nosso templo, o próximo é o nosso irmão, a humanidade é a nossa família, a luta é o nosso aprendizado, a natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos assim de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Então, vai ser cobrado mais à frente o que a gente fez com tudo isso, inclusive com a nossa mediunidade. Entramos num ponto das comunicações apócrifas, que eu falei que eram falsas, desprovidas de autenticidade, não pertencente ao autor a quem se atribui. Então a gente vai ler alguma coisa aqui que não está muito certo dentro do texto, tem alguma coisa que não está coerente, e é isso que vai ser dito. Como introdução, Kardec coloca: muitas comunicações há de tal modo absurdas que, embora assinadas com os mais respeitáveis nomes, o senso comum basta para lhes tornar patente a falsidade. Outras, porém, há em que o erro, simulado entre coisas aproveitáveis, chega a iludir, impedindo às vezes se possa apreendê-lo à primeira vista. No primeiro instante, palavras bonitas chamam a atenção, entretanto, uma coisa ou outra dentro do texto está certo,
Tá legal, mas algo mais à frente vai demonstrar que tem alguma coisa desconexa nesse processo da escrita. Essas comunicações ou da verbalização. Essas comunicações, no entanto, não resistem a um exame sério. Vamos, como amostra, reproduzir aqui algumas. Então ele vai começar a falar uma ou outra. No item 29, a primeira, nos é dito: a criação perpétua e incessante do mundo é, para Deus, como gozo perpétuo, porque ele vê incessantemente seus raios se tornarem cada dia mais luminosos em felicidade. Para Deus não há número, do mesmo modo que não há tempo. Eis porque centenas ou milhares não são para ele mais nem menos uns do que outros. É um pai cuja felicidade se forma da felicidade coletiva de seus filhos. Deus é Criador Supremo. Ele não se forma da felicidade dos outros, ele é formador. Ele nos cria e nos dá condições de tornarmos felizes, né? E que a cada segundo da criação vê uma nova felicidade vir fundir-se na felicidade geral. A ideia do panteísmo está aí um pouco, né? Fundir-se na geral que é Deus. Não há parada nem suspensão nesse movimento perpétuo, nessa grande felicidade incessante que fecunda a terra e o céu. Do mundo não se conhece mais do que uma pequena fração, e tendes irmãos que vivem em latitudes onde o homem ainda não chegou a penetrar. Que significam esses calores de torrar e esses frios mortais que detêm os esforços dos mais ousados? Julgais com simplicidade haver chegado ao limite do vosso mundo, quando não podeis mais avançar com os insignificantes meios de que dispondes? Poderíeis então medir exatamente o vosso planeta? Não creias isso. Há no vosso planeta mais lugares ignorados do que lugares conhecidos. Porém, como é inútil que se propaguem ainda mais todas as vossas instituições, mais todas as vossas leis, mais ações e existências, há um limite que vos detém aqui e ali, e que vos deterá até que tenhais de transportar as boas sementes que o vosso livre-arbítrio fez. Ele está dizendo de uma certa forma, pelo menos aqui, é que aquilo que a gente tem de ruim aqui não pode ser levado, não poderia ser levado para o outro lugar. Quando é exatamente o fato da convivência um com os outros que faz com que a gente vá percebendo e melhorando a nós mesmos e também o outro, se tiver condições e possibilidade também de se melhorar. Vamos o que é dito, né? Encerrando aqui. Não conheceis esse mundo a que chamais terra. Vereis na vossa existência um grande começo de provas desta comunicação. Eis que vai soar a hora em que haverá uma outra descoberta diferente da última que foi feita. Eis que se vai alargar o círculo da vossa terra conhecida. E quando toda a imprensa cantar esse hosana em todas as línguas, vós, pobres espíritos, que amais a Deus e que procurais sua voz, o tereis sabido antes daqueles mesmos que darão nome à nova terra. Vicente de Paulo. Kardec vai colocar o que estava de errado aqui. No ponto de vista do estilo, esta comunicação não resiste à crítica. As incorreções, os pleonasmos, as redundâncias, os torneios viciosos saltam aos olhos de qualquer, por menos letrado que seja. Isso, porém, nada provaria contra o nome que afirma, dado que tais imperfeições poderiam decorrer da incapacidade do médium, conforme já o demonstramos. Poderia ter um equívoco nas palavras em função da incapacidade do médium, mas ele chama a atenção o seguinte: o importante é a ideia. O que é do espírito é a ideia. Ora, dizer como ele diz, que no nosso planeta há mais lugares ignorados do que lugares conhecidos, que um novo continente vai ser descoberto, é para um espírito que se qualifica de superior dar prova da mais profunda ignorância.
Sem dúvida, é possível que, para além das regiões glaciais, se descubram alguns cantos de terra desconhecidos. Mas dizer que essas terras são povoadas e que Deus as conserva ocultas dos homens, a fim de que estes não levem para lá suas más instituições, é acreditar demasiado na confiança cega daqueles a quem semelhantes absurdos são propinados. Então, há um certo cuidado, ou deveremos ter um certo cuidado, com a leitura para poder entender a ideia que é passada. E essa ideia, às vezes, não vai trazer uma coerência. 30. Meus filhos, o nosso mundo material e o mundo espiritual, que bem poucos ainda conhecem, formam como que os dois pratos da balança perpétua. Até aqui, as nossas religiões, as nossas leis, os nossos costumes e as nossas paixões têm feito de tal modo descer o prato do mal e subir o do bem, que se há visto o mal reinar soberanamente na terra. Desde séculos, é sempre a mesma queixa que se desprende da boca do homem, e a conclusão fatal é a injustiça de Deus. Alguns há mesmo que vão até a negação da existência de Deus. Vedes tudo aqui e nada lá. Vedes o supérfluo que choca a necessidade, o ouro que brilha junto da lama, todos os mais chocantes contrastes que vos deveriam provar a vossa dupla natureza. De onde vem isto? De quem é a falta? Eis o que é preciso pesquisar com tranquilidade e com imparcialidade. Quando sinceramente se deseja achar um bom remédio, acha-se. Pois bem, malgrado a essa dominação do mal sobre o bem, por culpa vossa, por que não vedes o resto ir direito pela linha traçada por Deus? Vedes as estações se desarranjarem? Os calores e os frios se chocarem inconsideradamente? A luz do sol esquecer-se de iluminar a terra? Terra esquecer em seus seios as sementes que o homem aí depositou? Vedes a cessação dos 1000 milagres perpétuos que se produzem sobre nossos olhos. Desde o nascimento do arbusto até o nascimento da criança, o homem futuro? Mas tudo vai bem do lado de Deus, tudo vai mal do lado do homem. Qual o remédio para isto? É muito simples. Aproximarem-se de Deus, amarem-se, unirem-se, entenderem-se e seguirem tranquilamente a estrada cujos marcos se veem com os olhos da fé e da consciência. Vicente de Paula. Aqui há uma indução, ou indução não é o termo, uma sugestão que nós possamos nos unir, a Deus e nos unirmos como um todo. Por isso que Kardec diz, esta comunicação foi obtida no mesmo círculo, mas quanto difere da precedente, não só pelas ideias, como também pelo estilo. Tudo aí é justo, profundo, sensato, e certamente São Vicente de Paula não a desdenharia, pelo que se pode atribuí-la sem receio. Então, essa não é falsa. Teoricamente, surgida no mesmo círculo, foi demonstrado pela coerência da mensagem que ela era uma mensagem que poderia, como ele mesmo atesta, tranquilamente ser assinada por Vicente de Paula. 31. Vamos, filhos, cerrai as vossas fileiras. Isto é, que a boa união faça a vossa força. Vós que trabalhais na fundação do grande edifício, vigiai e trabalhai sempre por lhe consolidar a base. Então, podereis elevá-lo bem alto, bem alto. A progressão é imensa sobre todo o nosso globo. Uma quantidade inumerável de prosélitos se enfileiram sob o nosso estandarte. Muitos céticos e até dos mais incrédulos também se aproximam. Ide, filhos, marchai com o coração elevado, cheio de fé. O caminho que percorreis é belo. Não esmoreçais. Segui sempre a linha reta. Servi de guias aos que vêm depois de vós. Eles serão felizes, muito felizes.
Caminhai, filhos, não precisais da força das baionetas para sustentar a vossa causa. Não precisais senão de fé. A crença, a fraternidade e a união, tais as vossas armas. Com elas sois fortes, mais poderosos do que todos os grandes potentados do universo, reunidos apesar de suas forças vivas, de suas frotas, de seus canhões e de sua metralha. Vós, que combateis pela liberdade dos povos e pela regeneração da grande família humana, ide, filhos, coragem e perseverança. Deus vos ajudará. Boa noite, até a vista. Assinou como Napoleão. Kardec lança a nota dele. Napoleão era em vida um homem grave e sério. Toda a gente lhe conhece o estilo breve e conciso. Teria degenerado singularmente se... Erro meu. Napoleão era em vida um homem grave e sério. Toda a gente lhe conhece o estilo breve e conciso. Teria degenerado singularmente se, depois de morto, se houvesse tornado verboso e burlesco. Esta comunicação talvez seja do espírito de algum soldado que se chamava Napoleão. Então ele está querendo dizer o seguinte, olha, Napoleão era um camarada muito objetivo, ali está muito poético a situação, está muito bonitinho, vamos dizer assim, né? Então há essa referência que Kardec coloca. E aí, no último item da noite, ele nos coloca assim, não se pode mudar de religião quando não se tem uma que possa, ao mesmo tempo, satisfazer ao senso comum e à inteligência que se tem e que possa, sobretudo, dar ao homem consolações presentes. Não se muda de religião, cai-se da inépcia e da dominação na sabedoria e na liberdade. Ide, pequeno exército nosso, ide e não temais as balas inimigas. As que vos hão de matar ainda não foram feitas, se estiverdes sempre do fundo do coração na senda do Senhor. Isto é, se quiserdes sempre combater pacificamente e vitoriosamente pelo bem-estar e pela liberdade. E assinado como Vicente de Paula. Nota de Kardec. Quem reconheceria São Vicente de Paula por esta linguagem, por estes pensamentos desalinhavados e baldos de senso? Que significam essas palavras? Não se muda de religião, cai-se da inépcia e da dominação na sabedoria e na liberdade. Com as suas balas, que ainda não estão feitas, muito suspeitamos que este espírito é o mesmo que acima se assinou Napoleão. A gente encerrou aqui, o que nos traz aqui, você lendo, ele falou anteriormente, você lendo de uma maneira superficial, você acha às vezes até o que está sendo dito poético, bonito, né? Mas ele fala, olha, dá uma olhada na ideia do que está sendo dito, para você ver se tem lógica diante daquilo que a gente já conhece, da doutrina, daquilo que a gente já sabe, do pouco que a gente sabe de Deus, né? E daquilo que a gente já viu Jesus ou ouviu e leu pelos seus ensinamentos. Então, é algo que a gente tem que ter sempre atenção com relação à proliferação de literatura espírita dita sendo espírita e que às vezes, quando você olha, não é bem assim, ou está longe daquilo que a gente imagina como sendo a base do que Kardec trouxe e do que as obras complementares trouxeram. Tá bom? Muita paz a todos, obrigado pela paciência.